Bem isso aí. Então, tem mais um segundo exemplo, mas a Silmari vai ler aqui para nós um pedacinho do livro para a gente ver que, para que haja mudança, a gente tem que lembrar muito que nós somos ramos da videira. E o que é bacana desse livro, né, do Eu Sou, ele tem 20 estudos, 20 mensagens sobre o Eu Sou. Quem é Deus, o Eu Sou. E essa é uma importante pergunta para uma verdadeira mudança. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Isso pode te mover. Tem pessoas que acham que Deus é uma invenção do ser humano, então eles não dão bola para Deus, não acreditam em Deus. Outros veem em Deus um juiz. Então Lutero via muito isso, né? Que ele tinha que fazer boas obras, boas ações, mortificar a carne para ser aceito por Deus. E aí, aqui nesse livro, Deus se apresenta 20 vezes misericordiosamente. Uma delas é quando ele diz para nós que eu sou a videira e vós sois os ramos. O que você separou para nós aí, Simão? Não vai ler tudo, né? Não vou. Eu vou só comentar que falar, só você fala. Esse texto está na página 141 do livro. Então, ele fala, Eu Sou, é um texto escrito pela Sandra, deixa eu pegar o nome completinho dela, Sandra Regina Aguiar de Becker. Ela é de Cachoeirinha. E num dos trechos, ela fala que nós somos unidos à videira, e ela fala assim, saber-se cristão e unido a Jesus significa estar envolto pelo seu manto, pertencente a ele, seguro nele, protegido por ele, amado por ele, visto por ele, firmado nele, com pensamentos dele, com os olhos dele, com a vida cristã aprovada por ele. E o mais importante de tudo, perdoado por ele, tendo o céu aberto e a certeza da herança prometida por ele, a vida eterna. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai abordar, que eu quero contar esse segundo exemplo, essa história, que para mim é a história mais marcante que eu já ouvi na minha vida, sobre transformação, sobre conversão. Uma coisa assim fabulosa. Olha, é algo que eu não sei se eu teria condição de fazer o que eu ouvi que essa pessoa fez. O nosso texto, ele diz, aqui em Romanos, que é para a gente, no versículo 2, ele diz assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Completa mudança. Por onde eu vou começar essa mudança? Eu queria tocar num assunto, perdão. É fácil perdoar? O que vocês acham? Não. Né? Levanta a mão aí quem acha que é fácil perdoar. Não vi nenhuma mão levantada. Não estou vendo nenhuma. Nem o pastor Jonas levantou a mão. Meu Deus do céu. Nem o pastor Jairo lá atrás, não também. Olha lá. Viu? É só provocar. E a Michelle, nem a Michelle, viu? Meu Deus. Não é fácil, né, Michelle, perdoar. Né? Isso aí. Né? Gente, é difícil perdoar. Às vezes porque assim, a gente não deve ser como as pessoas desse mundo. As pessoas desse mundo, o mundo é assim, olho por olho, dente por dente. Né? Pisou no meu pé, eu piso no outro. Eu fui zagueiro no seminário, né? Então, se o cara pegava lá, me dava um drible, eu dava no meio da canela dele, né? Em vez de aplaudir o drible, eu ficava brabo, né? E tal. É difícil perdoar. Você concorda? É difícil. Dizem, inclusive, que perdoar não é... Errar é humano e perdoar é divino. O perdão, ele mexe com coisas do nosso íntimo, do nosso eu, pensando em orgulho, pensando em várias coisas. E uma das coisas, assim, que às vezes a gente acha que se eu for perdoar a Silmari, é como se eu estivesse absolvendo ela, livrando ela da pena. Não, eu me livrando da pena. Mas olha, eu vou contar para vocês, vejam o que é o poder transformador das misericórdias de Deus, gente. Olha, essa história é verdadeira. Eu trabalhei na Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Porto Alegre. Uma vez, perto da hora do almoço, a equipe estava dividida, eu era gerente, chegou um rapaz, 20 e poucos anos, 25, 28 anos, chegou lá e eu fui atendê-lo. E ele falou, eu queria uma Bíblia, letra grande. Aí eu peguei aquelas Bíblias, né, com a letra gigante que a gente fala,
capa de cor e tudo, e eu mostrei para ele, ótima essa letra aqui. Bacana, bonito, sabia quanto era? Eu falei, na época era R$60. Eu falei, nossa, muito cara para mim. Aí eu mostrei para ele umas outras bíblias com letras menores, capas bonitas. Ele falou, não, mas aí a letra é muito pequena. Eu falei, nossa, mas você é tão jovem e não tem problema de visão assim? Aí ele falou assim, sabe o que é? É que eu fui preso. Aos 18 anos eu fui preso por assalto à mão armada. É. E quando eu cheguei na cadeia, me colocaram numa cela, e nessa cela tinha um senhor mais velho, tinha idade para ser meu pai. Ele foi conversando comigo, foi muito atencioso comigo e tal, e ele perguntou se eu sabia ler, e eu disse para ele que eu não sabia ler. Aí ele falou assim, bom, uma coisa que nós temos aqui na cadeia é tempo, né? O que nós vamos fazer com o tempo? Se você quiser, eu posso te ensinar a ler. Aí eu pensei, né, disse o rapaz, é uma boa, né? Nós vamos aprender a ler, né? Vou aprender a ler e tal, enquanto isso. Ele falou, só que tem um problema. Ele falou, qual o problema? Eu só ensino a ler com a Bíblia. Esse senhor, que era um criminoso, tinha pago anos de cadeia por homicídio, inclusive, ele aprendeu sobre Jesus na cadeia. Alguém lá atrás evangelizou ele, e ele virou um evangelista dentro da cadeia, mas estava lá pagando pelo seu pecado, pelo seu crime. Muito bem. E o tempo passou, e esse jovem também foi convertido pela leitura da palavra de Deus. Não só aprendeu a ler, como aprendeu qual é a santa e boa vontade de Deus, através do testemunho daquele senhor homicida, que também tinha sido transformado e estava arrependido. E passou uns 2, 3 anos, eles começaram a ter uma relação de pai e filho. E de muita confiança, um contou a vida para o outro e tudo. Aí, uns 2 anos depois que eles estavam na cela, com essa relação de pai e filho, esse senhor mais velho, ele chamou o jovem lá, criminoso, e disse para ele, olha, hoje eu preciso te contar uma coisa que eu não te contei ainda. Ele falou, pode contar. Eles tinham aberto a vida um para o outro. Esse jovem, ele não tinha sido criado pelo pai. O pai dele também tinha sido bandido e preso. E, certa vez, numa briga de quadrilhas, o senhor que o ensinou a ler matou o pai do jovem. E ele confessou isso para o rapaz. Falou, olha, eu quero te contar que fui eu que matei o teu pai. O que você faria se você estivesse frente a frente com o homicida do seu pai? Eu não sei se eu teria condições de perdoar. E esse jovem falou para o cara assim, ainda bem que o senhor só me contou isso agora, que eu conheço a palavra, eu conheço que Jesus me perdoa. E se Cristo me perdoou, eu também posso te perdoar. E eles continuaram e continuam até hoje numa relação de pai e filho. E esse jovem saiu da cadeia, reconstruiu a vida e certa vez foi comprar uma Bíblia para que ele pudesse continuar firmado e unido com a videira. Entende? Olha que testemunho. Eu juro para vocês, assim, quando ele falou que era bandido, eu já fiquei com medo dele. Quando ele falou isso, eu fiquei com vergonha. Do que você pensou. Do que ele pensou e do tamanho da minha fé. Fiquei com vergonha, Silmari, de muitas vezes achar que eu não teria como mudar coisas da minha vida. Porque se o Evangelho é capaz de transformar o apóstolo Paulo de perseguidor, um dos maiores missionários da história, se a palavra de Deus foi capaz de transformar esse rapaz, bandido, que muitas vezes a gente acha que não tem mais salvação, jeito que bandido bom, bandido jeito. morto. Por isso que eu falo, bandido bom é bandido restaurado. Bandido bom é bandido convertido e ressocializado. Essa é a santa e boa vontade de Deus. Então eu quis contar essa história e lembrar essa história para que vocês vejam como as misericórdias de Deus nos transformam. E elas podem, se ela é capaz de transformar um bandido numa pessoa que tem a capacidade de perdoar o homicida do seu pai, tenha certeza que ela pode também mudar o que é necessário na sua vida. E tenha certeza que é necessária a mudança. É preciso mudar. A mudança, ela se faz necessária na nossa vida. Nós, muitas vezes, somos muito apáticos. Eu falei do coração, né, da paixão maior, que é o amor ardente de Jesus por nós. E é isso que falta muitas vezes na gente. Por isso que eu peço aí o pastor que passe ali a projeção em primeiro lugar, né? Então, a motivação é a misericórdia de Deus. O eu sou. O tudo que ele fez por você e por mim nos move a mudar. E Paulo nos chama a mudança.
né? E essa mudança exige que a gente ofereça coisas a Deus. Mas olha que interessante, nada do que Deus pede que eu ofereça, Ele não me deu. Olha as ofertas, que a gente às vezes é tão cainha, com medo. Por tudo que somos e temos. Exatamente. A ti nos sagramos, Senhor. Mas, né, a oferta, o que é a oferta? Nós cremos que a gente não acredita naquela oferta que eu dou para Deus me abençoar. Se você olhar a oferta, sempre teve como origem assim, Deus nos deu. E aí eu devolvo. Né? O agradecimento pelas bênçãos que Ele já me deu. Os dons. Né? Deus quer que eu sirva ao próximo, mas Ele não quer que eu sirva com o que eu não tenho. Ele quer que eu sirva com aquilo que Ele me deu. Quando a gente fala que Deus nos capacita, é exatamente isso. Ele nos salvou, Ele quer a nossa santificação, que a gente seja santo porque Ele é santo. Hoje ainda eu li essa história que alguém escreveu no Face, aí não vi onde era, que Deus ele é brasileiro e Ele adora futebol, né? E, inclusive Ele tem time de futebol, que Ele fala pra gente assim, sejam santos porque eu sou santo. Então Ele é santista, né? Mas Ele quer que a gente seja santo porque Ele é santo, essa santificação, esse processo. E para que isso ocorra, Ele nos dá bênçãos, que são as dádivas, Ele nos dá os dons, Ele nos chama a sermos diferentes. Vós sois luz, vós sois sal. Né? Tem a música, e eu até esqueci de trazer aqui, eu tinha comentado com você, a Revista das Servas, no texto de abertura que a Marli escreveu, ela fala que nós somos livres para servir. E aí eu lembrei da música, né, que o nosso amigo o Kibe, ele fala, né, que nós somos chamados a nos levantar e descruzar os braços. É isso aí. Ação, gente, ação. Então é fundamental que a gente tenha noção do que a gente precisa, da mudança. Né? E aí até veja só, né? Olha, o que a Líria fala. A Líria diz que a gente deve perdoar para também sermos perdoados. Eu perdoei o homicida do meu pai. Essa questão, né? A gente deve sempre buscar fazer a santa e boa vontade de Deus. E no que depender de nós, a gente deve viver, até o texto fala isso, no que depender de você, viva em paz com as pessoas. Não seja você o causador da briga. Às vezes a gente se mete em confusão, a confusão vem até nós, mas às vezes a gente também adora uma confusão, né? Adora uma confusão. Olha só, né, o que o Alexandre escreve, né? Todas as histórias têm o mesmo começo. O primeiro passo é reconhecer que a mudança é necessária, e exatamente é o arrependimento, o perceber que eu estou errado, que eu preciso da mudança. E isso muitas vezes é difícil assumir. E é a ação, né, Júnior? É o meu querer para poder realizar isso graças à misericórdia de Deus. Olha, a Rosi fala, né? Orei pedindo a Deus pela vida do meu pai e Ele não levou ele pelo Covid, deixou ele vivo, acamado. Muitas vezes me perguntei por que Deus me atendeu se era para ele ficar sofrendo. Isso é uma outra coisa, né? E hoje ela entende que era para mudar ele e eu também. Aquele caso que eu te falei do câncer, daquelas duas pessoas, se elas não passam pelo câncer, tem uma morte súbita, sem sofrimento, pode ser que elas não tivessem tido tempo para o arrependimento, para a mudança de vida, para confiar em Jesus como seu Salvador. Então, olha aqui, eu quero chamar muito importante para isso, ó. O Espírito Santo entrou na nossa vida no dia do nosso batismo. Ele está dentro de nós, desde o dia do batismo. Se você crê em Deus, se você crê, é porque o Espírito Santo te convenceu e ele está dentro de você. Por isso é possível mudar. Aquele bandido mudou, mas primeiro a Bíblia agiu na vida dele. Aquele homem parou de beber porque aquele texto bíblico fez ele frear. Ele estava tropicando na beira, né? E não brecava. Por conta própria, ele não ia parar. Aí o Espírito Santo agiu através da pregação da palavra. E ele levou um susto. Ele levou um susto. Meu Deus, eu vou para o inferno se eu continuar nesse caminho. É o que a gente sempre fala, né? Que tirou a venda dos olhos. A gente era coisa do cego espiritualmente. E aí, de repente, tudo fica tão claro, tão nítido e faz parte do nosso dia a dia. E aí entra uma coisa importante que a próxima projeção, ela faz uma pergunta. Qual vai ser? Qual vai ser? E vai ser o quê, Gil? Então, aí que eu até pedi para o pastor colocar lá para nós a projeção para mostrar a próxima. Pode, por favor. Olha, qual vai ser? Vida nova ou vida velha?
Aí até na capa 4 desse livro, Moldados por Deus, há uma frase que diz assim: há momentos na vida em que não sabemos mais quem realmente somos, para que vivemos e nem qual rumo tomar. Deus quer que a gente tome o rumo da nova vida. Nova criatura eu sou. Uma nova criatura. Para isso, é importante que a gente mude. E aí pode passar a próxima, que tem uma frase do Martinho Lutero, na próxima, que diz assim: é preciso mudar. Nesse comentário de Romanos, que a gente publicou na página 170, tem uma frase que diz assim: ninguém é tão bom, atenção, hein? Ninguém é tão bom que não possa tornar-se melhor. E ninguém é tão mal que não possa tornar-se pior. Olha só. Você é boa pessoa, você é uma boa pessoa, tome cuidado que você pode piorar. Porque a vida da gente não é só, né? Subindo, vou, sim, vou, subindo, vou. Nem sempre assim. A gente é cheio de altos e baixos, as curvas da vida, a gente escorrega. Você fala, né? Às vezes você cita a música, né? Deixa a vida me levar, e não é não, assim. Não deixa a vida te levar. A vida vai te levar para o mato, vai te levar para a perdição. Deixe Jesus te levar. Né? E olha que interessante essa outra frase ali, né? A vida do cristão não está em repouso, mas no movimento do bom para o melhor. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Que a gente avance, que a gente não se conforme com o que a gente é hoje, que a gente melhore, né? Que a gente melhore, que é isso que Paulo está pedindo. Que a nossa vida seja, né, como diz ali, né, um processo, uma obra inacabada. A gente está sempre precisando melhorar, mudar, exatamente. transformar. E quando fala em transformar, ele quer dizer o quê? Pode passar a próxima, pastor. Que a nossa vida ela está sob nova direção. Não é a vida que Paulo fala ali antes, é que a gente não se conformar com as coisas do mundo, que a gente não seja, né, moldado pelo mundo. E quando a gente vê placas como essa em qualquer lugar, a gente sabe que vai haver uma transformação. A gente espera a mudança. Alguma coisa vai mudar, vai ficar diferente e vai ser diferente. Exatamente. Mas aí precisa da ação. O primeiro passo do desejo. Como é que é uma vida? Como é uma vida sob a nova direção, sob a direção de Deus? Ela pode passar a próxima. Olha, a primeira dica que Paulo dá sobre a nova direção, Deus conduzindo a nossa vida, a primeira mudança, que a gente não viva como as pessoas desse mundo. Gente, tem pessoas que acham que viver como as pessoas desse mundo, eu tenho que deixar o cabelo crescer, não posso fazer depilação, não posso pôr um batom. Essa mudança superficial, não posso ir Uma vez uma moça, eu vi lá na praia, lá em Camboriú, ela estava com a roupa assim, né, um saião comprido, né? Como a gente fala, os crentes se vestem, ela estava, né, no maiô. Eu falei, por que você não usa maiô? Por que você não usa maiô? Um biquíni? Não, já pensou se eu estou de biquíni e Jesus voltar? Ele não vai me levar para o céu. Eu falei, e se Jesus voltar e você estiver tomando banho? Como é que vai ser? Então não é esse tipo de mudança, às vezes, né, superficial, por fora. O importante, a grande mudança, ela se faz aonde? Dentro. E aí ele fala, aí é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Na próxima, por favor, como vivem as pessoas desse mundo? Como vive? Aí eu peguei uma tradução antiga do texto de, né, não vivam como as pessoas desse mundo, uma bem antiga, uma revista corrigida, ele usa aquela palavra que até você achou que estava errada. Amoldem. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Né? Moldados por Deus. Não pelas coisas do mundo. As mãos de Deus trabalhando na vida da gente. Sejamos barros na mão de Deus e não nas mãos do mundo. E como é que isso se dá na prática? Como é que isso se dá? Né? O Senhor, primeira coisa, ele espera que a gente abandone as coisas más do mundo e vivamos como santos. O mundo é mau. O mundo é iníquo. O mundo é aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas a gente sabe que a gente não é santo. Não é santo, infelizmente. Né? Agora, também Deus espera que a gente nele vença o mundo e que a gente viva uma vida diferente do mundo, que é essa vida que está no quadrinho em azul ali, que diz que a gente deve viver como luz e como sal. Que é o quê? Né? Que a gente seja, para servir ao Senhor, a gente tem que ser como sal e como, né, a luz.
O sal tempera, dá um sabor, a luz ilumina, né? Faz toda a diferença. Né? E a gente precisa cuidar para que esse nosso sal Não não perca o sabor, para que a nossa luz não se apague. E ela se apaga e perde o sabor quando a gente se afasta da fonte da luz, né? A nossa vida ela é temperada pela palavra de Deus. Quando esse tempero a gente não vai se alimentando dele, essa mudança não vai acontecer. Né? E esse afastamento não é só a gente deixar de ir nos cultos, mas é a nossa devoção diária, é o nosso orar para Deus, é o nosso contato com Deus diariamente. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes por dia você se alimenta? Né? No mínimo 3, né? Quando você está numa dieta, eles mandam você comer a cada 3 horas. Umas 9 vezes por dia. Eu como o dia inteiro. Eu como o dia todo. Eu também. Eu como o dia todo. E espiritualmente, quantas vezes a gente se alimenta por mês? Muitas vezes a gente acha que ir no culto é o suficiente. E se a gente for comparar uma coisa com a outra, a gente vê que a gente se alimenta muito pouco. Você sabe que Lutero, na época dele, ele falava assim, uma pessoa que não vai tomar Santa Ceia algumas vezes por ano, senão que já foi ver Deus faz tempo, já foi ver mas aí a gente podia chegar para nesse momento que a gente está vivendo, mas e agora, na pandemia? E aí nós temos a palavra que fortalece, né? Então, por isso da importância das devoções diárias, da leitura da Bíblia, né? Do meditar, é o nosso viver. Esse momento que a gente está vivendo agora, né? De trocar aqui, compartilhar, de crescimento espiritual, ele é importante, porque essa mudança é necessária. Mas que mudança é essa, gente? Agora a gente vai entrar exatamente numa parte prática. Como é que essa mudança se dá? A primeira coisa que ela muda, ela transforma, é a maneira como eu me vejo. Em Romanos 12, 3 e 6, ele fala assim, que a gente não deve se ver como melhor do que ninguém, mas também, muito importante, nem pior. Sabe por que você não é melhor nem pior do que ninguém? Porque você, assim como todas as pessoas, receberam dádivas de Deus. Dádivas. O problema é que, às vezes, eu olho sempre comparando com a outra pessoa. Mas a Silmara canta também, eu queria cantar. Como eu queria cantar. E aí, perceba assim, quais são as coisas que a gente quer? O que a gente não tem. O que a gente não tem. Outra coisa, é aquela coisa que dá holofote. Pergunta para uma criança, o que ela quer ser? Modelo, jogador de futebol. Você já viu alguém que fala assim, eu quero limpar banheiro? E não é importante limpar banheiro? Importantíssimo. Não é? Às vezes a gente, eu gostaria tanto de cantar, né, na igreja e tudo mais, e só convidam a fulana, já solta, né, já dá aquela cutucada. Sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Eu acho que uma das pessoas que fez a saudação até colocou, né, que é onde nós fomos colocados. Exatamente. É ali que eu vou ser necessária, que eu me faço necessária. Uma vez na hora luterana, né, quando eu trabalhava lá, e o nome naquela época a gente chamava Cristo para todas as nações. CPTN, Cristo para todas as nações. Então, algumas pessoas achavam que a gente mandava missionário para o mundo todo. Aí uma vez ligou um rapaz e falou assim, olha, Deus me chamou para ser missionário. Ele falou, que bênção, missionário. Onde você vai ser missionário? Na África. Eu falei, mas você mora na África? Não, eu moro aqui, no interior de São Paulo. Tá, muito bem. E você é missionário? Ele, não, Deus me chamou para ser missionário na África. Mas você faz missão aí, missionário? Não, Deus me chamou para ser missionário na África. Eu quero que você me mande para a África. Eu falei, meu irmão, quando Deus dá a dádiva da gente ser missionário, a gente é missionário onde a gente mora. Obviamente que se Ele me quiser na África, Ele vai me chamar para ser missionário na África. Mas, entende? Às vezes é isso, eu quero ser... O meu ponto de partida é onde... Mas é onde Deus me colocou, na minha vocação. Você aí, por exemplo, é dona de casa? É dona de casa. Então, sirva como dona de casa. Você é filho? Como filho. Né? Lutero sempre tem nos livros, né, ele falando que até na troca de fralda de um filho... você está fazendo uma boa obra. Agradando a Deus. Então, paremos de nos comparar. Né? Essa é uma coisa muito importante, essa mudança. Não se olha, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Puxa vida, olha só como eu sou... meu Deus do céu. Né? E tudo isso, ele parte do nosso ponto de vista, do nosso olhar. E até no texto ali do Eu Sou, ela fala, olhemos com os olhos de Cristo. E como é que Cristo olhou para você? Com amor. Olha, é um dos pilares da autoestima a gente se sentir amado. Às vezes a gente dizem isso, eu não sei se é verdade, vocês podem me dizer se é verdade ou não,
que os alemães, os germânicos, eles não são muito carinhosos. Eles não são muito de elogiar. E às vezes isso pode transmitir a sensação de que a gente não é amado por essas pessoas. Isso pode ser uma característica da nossa cultura. Quando a gente faz as coisas bem feitas, a gente não fez mais que a obrigação. Quando a gente errou, leva no